Meu amigo, minha amiga, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós preparamos um vídeo muito especial, porque trata de um dos temas mais atrativos, que é o prazer espiritual, a experiência de um sabor, de um gosto superior que uma pessoa que verdadeiramente entra na espiritualidade experimenta. E esse prazer, sendo de natureza superior, faz com que a pessoa consiga abandonar seus maus hábitos e realmente trilhar o caminho da vida espiritual com determinação. Esperamos que você goste, então é sobre isso que nós falaremos hoje. A experiência de um gosto superior, do prazer espiritual, que diferentemente dos prazeres materiais, vai além da experiência prazerosa do corpo, dos sentidos, e atinge a alma e realmente preenche um vazio que nenhuma classe de prazer material consegue fazer. Saboreando um gosto superior. Esse é um ponto filosófico chave, porque é dito que Anandamaya Bhyasat, esse é um verso do Vedanta Sutra que explica que assim como Deus, ele é destinado a Ananda, a bem-aventurança, ao prazer, ele é pleno de Ananda, Paramananda. Nós, enquanto partes integrantes dele, temos a mesma tendência a experimentar esse Ananda, esse prazer. Queremos prazer. O prazer é o significado da vida. Na verdade, nós não buscamos apenas por Ananda, por prazer. Nós buscamos por três coisas: Sat, Chit e Ananda. Sat, existência real, realidade eterna. A palavra Sat pode ser traduzida tanto como realidade, quanto como eternidade. Isso é muito interessante, essa relação de realidade e eternidade, porque tudo que é eterno é real. Aquilo que parece que existe por um pequeno período, depois deixa de existir, ou antes não existia, é apenas uma ilusão, é apenas uma miragem, né? Como o exemplo do nosso corpo. Há um tempo atrás o nosso corpo não existia, nossa personagem não existia, daqui a pouco esse corpo vai deixar de existir. Inclusive a Bhagavad Gita usa dois termos muito curiosos para se referir ao corpo. Deha é o corpo, aquilo que será queimado pelo fogo, porque nós somos cremados, alguns são cremados. E o outro termo é Sharira, aquilo que será comido, ou seja, esse corpo ou será queimado, cremado, ou será devorado por vermes, seja lá por quem for. Então esse corpo, houve um tempo que ele não existia, depois ele vai deixar de existir, então ele é asat. Ele não é real e ele é temporário, não é eterno. Mas a alma é sat. Então buscamos recuperar a realidade nossa, que nós somos de fato, né? Temos uma identidade espiritual. Não é que nós somos apenas uma alma e isso basta, já entendi que sou uma alma. Não, essa alma tem uma personalidade, tem características, tem uma identidade. E agora tudo isso a gente sabe está em manifesto, está dormente dentro de nós. Mas buscamos esse sat. Por isso eu dizia, não apenas buscamos Ananda, esse prazer espiritual, a verdadeira bem-aventurança, mas buscamos sat, a nossa real existência, e buscamos Chit, a consciência das coisas, o conhecimento, a compreensão de quem somos, quem é Deus, o significado de tudo, né? Isso é Chit, ter consciência. Então, Sat Ananda, Deus é Sat Ananda, nós também somos, e porque Ele, Anandamaya Vyasat, se mantém nessa condição de Sat Ananda, de vida eterna e real, consciência plena, Ele é a consciência infinita, cósmica e Ananda, plenamente feliz. Nós temos essa propensão, a tendência de buscar essas três coisas, né? Mas especialmente Ananda, esse prazer é muito importante. Evidentemente, aqui nesse mundo estamos tentando buscar Sat, uma condição eterna, cuidamos do nosso corpo e a medicina tenta encontrar o elixir da imortalidade, mas evidentemente não vai conseguir, porque a eternidade dentro dessa carcaça material nunca vai ser possível, de busca
pelo menos prolongar a vida, e buscamos também Chit, o conhecimento, a compreensão, tantos ramos de conhecimento, essa sede do saber, né? Mas esse mundo não nos proporciona um conhecimento perfeito e profundo, e buscamos prazer, esse Ananda só aqui, porque estamos identificados com o nosso corpo material e acreditamos ser esse corpo, acreditamos também erroneamente que felicidade significa prazer sensorial. Mas existe uma grande diferença entre felicidade e prazer sensorial, mas iludidos acreditamos que gratificar os nossos sentidos seria como que alcançar felicidade, mas isso é completamente uma armadilha de Maya, né? Os sentidos são perigosos, como você vê o peixe, ele é capturado pela boca, né? O pescador joga aquele anzol, tem a minhoquinha, ele vai lá, atraído pela minhoca, acaba sendo capturado. Ou a mariposa é atraída pelo fogo e é destruída, é consumida pelo fogo. Tem o exemplo também da abelha, que se atrai pelo aroma da flor de lótus e entra dentro da flor de lótus aquele aroma maravilhoso e não percebe que o sol se põe, a flor de lótus se fecha e ela morre sufocada. Também temos o exemplo do caçador que toca flauta belamente e o veadinho se atrai pelo aquele som e vai atrás do som e na verdade está indo atrás da sua própria morte do caçador, né? Que vai destruí-lo. E finalmente também tem o exemplo de colocar uma elefanta do lado de lá, abrir um buraco enorme, encher de palha, e aí o elefante vai atrás da elefanta e cai na armadilha. Então os sentidos são perigosos, né? Os sentidos, eles são atraídos por coisas, e porque nós temos uma visão absolutamente superficial das coisas, estamos sempre vítimas dos nossos próprios sentidos. Porém, esses mesmos sentidos, uma vez purificados, e para uma pessoa que está munida de conhecimento espiritual, esses mesmos sentidos são valiosíssimos, porque eles podem também nos conectar com Deus. Podemos aprender a ouvir temas transcendentais, a cantar mantras e recitar as escrituras, a nos alimentar também com um alimento consagrado, que nós chamamos de prasada, um alimento purificante. Podemos nos associar com pessoas maravilhosas, ou seja, os 5 sentidos de percepção, usados com responsabilidade, eles exercem um papel extremamente importante na vida espiritual. E, em última análise, através deles, nós vamos experimentar esse gosto superior, esse prazer superior, que também é obtido através dos sentidos, mas um tipo de prazer que vai além dessa experiência sensorial, que nos ilumina, né? E que chega até a alma e nos nutre com essa bem-aventurança necessária para que a gente possa abandonar também os prazeres mundanos. Porque toda a ideia é que a repressão artificial não leva a nada. Não adianta simplesmente entender, eu não posso comer isso, eu não posso me associar com tal pessoa, eu não posso ouvir esse tipo de assunto, eu não posso falar temas mundanos. Isso é verdade, mas a ideia qual é? Eu vou deixar de ouvir certos assuntos porque eu estou interessado em ouvir outros assuntos. Eu vou deixar de me associar com pessoas degradadas e degradantes porque eu quero me associar com pessoas edificantes, né? Eu vou deixar de comer uma comida impura, gerada de violência, cheia de karma, e eu quero me alimentar de um alimento sagrado para purificar a minha existência, e por aí vai. Então nós deixamos algo em prol de outra coisa superior. Não adianta só renunciar. Prabhupada, o nosso mestre, deu esse exemplo que, além de Bhakti Yoga, que é todo esse processo de você fazer um bom uso dos sentidos, iremos falar mais sobre isso, os outros processos que negam as coisas, eles se assemelham a um doente que fica privado de comer certas coisas, mas não significa que o doente perdeu o interesse por aquilo. Aquilo é uma repressão artificial.
Agora, existe uma substituição de valores, como mencionamos, que deixamos de comer ou de fazer certas coisas porque entendemos a importância de fazer outras e entendemos que temos que nos desconectarmos de certos condicionamentos para atingir um estado de consciência superior. Então, isso é tapas, uma certa austeridade que fazemos, pelo menos no início. Pode ser que no início ainda não tenhamos, espontaneidade, não seja absolutamente natural para a gente substituir certas coisas, mas quando temos conhecimento, por exemplo, eu estou comendo alimento impuro, cozinhado por uma pessoa impura, feito de maneira impura, eu vou deixar isso e vou buscar um alimento sagrado, eu vou aprender a cozinhar, vou oferecer o alimento, vou santificá-lo. Pode ser que no começo isso requeira um pouco de austeridade, um pouco de sacrifício, alguns ajustes, mas a pessoa que entende isso, ela faz isso. Assim como ela deixa certas más associações para buscar outras boas associações, etc. Então, essa substituição de valores é muito importante, especialmente no estágio inicial, porque depois se torna natural. Mas no estágio inicial tem que haver um esforço grande de nossa parte para que a gente saia da condição material, para que a gente se descondicione, como se estivéssemos amarrados a um poste, e aí nosso limite está dentro daquela corda, que permite você caminhar aí até o limite dos seus apegos. Então a gente tem que superar isso para poder evoluir, para poder decolar espiritualmente. Então existe um verso muito importante no capítulo 2 da Bhagavad Gita, que é exatamente no momento que Krishna vai explicar a importância de controlar os sentidos, a importância de controlá-los. E quando falamos em controlar os sentidos, nós não estamos falando, que fique claro, em rejeitar os sentidos e não fazer o uso devido deles. Assim como quando você fala em controlar um veículo, você não fala em trancá-lo na garagem, esconder a chave e não usá-lo. Você fala em tirar a carteira de motorista, conhecer as leis de trânsito e agir com responsabilidade, dirigir com responsabilidade, seguindo todas as prescrições, para que você não crie problema na forma de você dirigir, nem para você, nem para os outros. Então, controlar os sentidos significa isso, porque temos aquele célebre exemplo de que o nosso corpo material, ele é como uma carruagem. E uma carruagem que é arrastada por 5 cavalos: visão, tato, paladar, audição e olfato. 5 sentidos são muito fortes, como cavalos, que arrastam o nosso corpo, E nesse exemplo, a mente é comparada às rédeas, porque a mente está conectada com os sentidos, ela sente, pensa e deseja, são as 3 funções da mente: sentir, pensar e desejar, pensar, sentir e desejar, e ela pensa, sente e deseja baseado nas informações que os sentidos trazem para elas, e mais do que isso, depois quando ela deseja, ela projeta o seu desejo e busca o objeto do seu desejo, de novo, através dos cavalos dos sentidos. Então, os sentidos têm uma conexão muito forte com a mente, por isso a mente é comparada às rédeas dessa carruagem, e a inteligência, que é uma outra ferramenta mais preciosa ainda, que é o poder de discernimento, nesse exemplo é comparado ao cocheiro, aquele que está conduzindo essa carruagem. E aí alguém pode perguntar: e nós? E a alma? Nessa história, quem somos? A resposta é incrível: a alma é simplesmente o passageiro nessa carruagem do corpo material. Então a alma está dentro de um corpo, estamos dentro do nosso atual corpo. Se nossos sentidos são como cavalos errantes, sentidos desgovernados, estamos correndo grande risco, Se a nossa mente também está solta, rédeas soltas, sem controle, e nossa inteligência está com os olhos vendados, ou está dormindo, nosso cocheiro, nosso condutor está dormindo, então nós estamos numa condição de muita agonia. Precisamos resolver isso.
né? E a vida espiritual se presta a isso. A vida espiritual é algo absolutamente objetivo. Não é assim uma coisa que cada um inventa, cada um faz o que quer e carimba a vida espiritual, mantendo um monte de sentido errante, uma mente desgovernada. Não, vida espiritual, esse exemplo nos ajuda a entender o que é vida espiritual, o que é yoga, o que é meditação. Significa que você tem que acordar o cocheiro da inteligência e ele tem que ter uma visão e saber discernir, saber qual é o caminho, né? Ele tem que ter lá o GPS dele, ele precisa saber disso. O GPS é o conhecimento espiritual. Assim, a Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, GPS mostra, olha, por aqui, você vai por aqui, segue nessa direção. Então, a inteligência precisa se alimentar desse conhecimento para ter discernimento, para despertar, assumir as rédeas da nossa vida, controlar a mente, que significa dizer, aprender a arte de pensar, sentir e desejar de forma favorável e alinhar os cavalos e fazer com que essa vida seja uma jornada auspiciosa de volta ao lar. Então, como eu dizia, controlar os sentidos, evidentemente, não significa negar as suas funções. Não é que Deus nos colocou num corpo com 5 sentidos e eles são armadilhas insuperáveis. Não, eles serão sim armadilhas insuperáveis se nós não temos conhecimento. Mas quando temos conhecimento, esses cavalos dos sentidos são valiosos para que nos conduzam no caminho correto. Então, controlar os sentidos significa fazer um bom uso deles. Controlar a mente significa fazer um bom uso dela. E controlar também o intelecto significa usar adequadamente o intelecto. E o processo de Bhakti Yoga, ele é especialmente destinado a tudo isso. Tem uma definição feita por Narada Muni, que é um grande sábio, uma autoridade assim, inquestionável. Ele explica que Rishikena Rishikesha Sevana Bhakti Uchyate, diz-se Uchyate Bhakti, que Bhakti Yoga ou devoção significa Rishikena Rishikesha Seva. Seva significa ocupar, servir. E servir quem? Rishikena, Rishikesha. Rishikesha é o Senhor Supremo, que é chamado de Senhor dos Sentidos, né? Por que o Senhor dos Sentidos? Porque agora temos esses sentidos que foi um empréstimo que Deus nos deu. Esse corpo é uma energia dele. Então ele é o Senhor dos nossos olhos, ouvidos, tato, etc. Ele nos ofereceu esses sentidos. E Rishikena significa o conjunto dessas ferramentas. Então Rishikena Rishikesha Sevana. Então Bhakti Yoga significa pegar, usar todas essas ferramentas a serviço da minha conexão com Deus. Buscar a minha conexão com Deus, ouvindo, cantando, se alimentando, se associando, pensando, indagando, usar essa forma humana de vida, que é extremamente rara e extremamente valiosa, para buscar essa espiritualidade, né? Com responsabilidade, porque é dito, existem 8.400.000 espécies de vida e somente a vida humana tem essa capacidade de buscar a vida espiritual, buscar um conhecimento espiritual, entender quem verdadeiramente nós somos, entender Deus, entender as leis divinas e controlar a nossa existência e fazer com que ela se torne realmente valiosa no sentido de que a nossa existência está sendo conduzida apropriadamente, né? Então, só a vida humana. É dito que a alma, enquanto está nesse mundo presa às formas inferiores, a alma é sempre a mesma, mas às vezes ela está num corpo de cão, de gato, de um pássaro ou até de uma planta. Ela perdeu o seu livre-arbítrio, ela está ali, assim, meio que desamparada e só buscando comer, dormir, se defender, se acasalar. Não pode filosofar, meditar, orar, ler, estudar os Vedas, não pode ter vida religiosa, espiritual, nada disso, porque os sentidos são assim a base da sua existência, né? Então, uma plataforma muito sensorial e perderam o livre-arbítrio, estão ali seguindo o instinto da existência deles.
Mas quando a alma atinge a forma humana, recupera o livre-arbítrio, pode fazer escolhas. Isso é muito bom por um lado e muito ruim por outro, porque se não soubermos fazer escolhas, nos prendemos a esse mundo e sofremos mais até do que as outras espécies de vida, porque muitas vezes um ser humano sofre muito porque fez escolhas tão ruins e acabou tão enredado que a vida se torna infernal, a sua própria mente se torna um inferno. E é uma pessoa assim com muita ira, com muita inveja, com muita insegurança, com vários problemas emocionais hoje em dia. Isso é muito comum, a gente sabe disso, porque as escolhas foram mal feitas, e foram mal feitas porque o condutor dessa carruagem está dormindo. Não foi iluminado, e assim as rédeas estão soltas, os cavalos estão soltos, e é uma agonia essa existência. Então a vida espiritual se presta a organizar a nossa vida. E mesmo do ponto de vista material, quem tem esse conhecimento védico, como eu disse anteriormente, ele é um manual de como agir nesse mundo. Porque viemos aqui, temos algum interesse nesse mundo e podemos ter uma vida assim tranquila, agradável, satisfazer até alguns desejos materiais, mas dentro de um padrão ético, dentro de regras, de uma disciplina. Deus não é também, sei lá, alguém que exige mais do que a gente pode oferecer a Ele. Ele sabe que nós ainda temos desejos e Ele criou uma situação na qual podemos satisfazer nossos desejos e paralelamente progredir espiritualmente e gradualmente nos desapegarmos. Para isso existe esse assunto de hoje, saboreando o gosto superior. Meu amigo, minha amiga, muito bem, obrigado por terem permanecido conosco. Espero que tenham gostado, e só para lembrar, toda quinta-feira, 17 horas, apresentamos sempre um material novo, buscando um tema instigante, um tema elucidativo como esse. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso, ative o sininho também e seja lembrado quando um vídeo novo chega no canal. Então, muito obrigado, até a próxima semana. Om Tat Sat.